Bora conversar um pouco? Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre cadernos, tá? Eu quero falar aqui sobre alguns cadernos que eu tenho aqui para anotação diária, né, que eu faço no meu dia a dia. E eu vim trazer esse vídeo aqui para vocês, né? Eu espero que vocês gostem do conteúdo que eu vou estar colocando aqui para vocês. Espero que vocês interajam também aqui nesse vídeo, tá certo? Mas hoje eu vou falar sobre cadernos. Eu tenho alguns cadernos aqui, mais ou menos uns 4 cadernos que eu tenho aqui, que eu faço as minhas anotações diárias e eu vou falar aqui para vocês. Vamos lá, pessoal. Antes de tudo, eu quero explicar para você por que você precisa ter cadernos para anotar. Primeira coisa, eu já coloquei aqui em um dos meus cadernos o seguinte: você pode se organizar com os cadernos, né? Você pode colocar a sua organização diária dentro de um caderno. Você pode até escrever sobre a sua vida, né? Dentro de um caderno. Isso é uma forma também de você se organizar. O que você precisa fazer, o que você fez naquele dia. Tem gente que usa até o caderno para diário, né? Eu ainda não cheguei nesse meio assim de colocar os cadernos como diário. Eu ainda não cheguei nesse ponto, mas quem sabe um dia lá na frente eu consiga fazer, tá? Eu uso realmente os cadernos para me ajudar na minha produtividade, no meu dia a dia, nas coisas que eu faço, né? Tanto no trabalho quanto aqui na gravação dos vídeos. E justamente por isso que eu estou aqui para mostrar para vocês, tá? Então é para isso. Você pode usar o caderno para você se organizar durante o seu dia, tá bom? Ou durante a sua semana, né? Tem gente que usa o caderno em forma de agenda, que vai anotando ali as coisas que você vai fazendo nos dias. Tem gente que usa dessa forma também. Tem gente que usa de forma de checklist, que é um dos cadernos que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Vamos lá, continuando aqui. Outro ponto que a gente pode falar aqui é a forma de você se desconectar do digital, né? O caderno, o palpável, ele faz você se sair do digital e vir para o palpável, né? E essa a ideia, né, de você se desconectar um pouco do que está no digital. Às vezes a gente passa o dia todo ali no Instagram, rolando o feed, vendo os Reels, né? Quem gosta do TikTok também está lá no TikTok. Quem gosta de YouTube, eu sou muito fã também do YouTube. Eu gosto de ficar assistindo os vídeos do YouTube. Tem gente que perde muito tempo com isso também, né? Então os cadernos eles vieram para tomar esse lugar do que é digital, né? Tem gente que usa também muito o digital, deixa eu falar, como é que eu posso falar? Para fazer anotação, né? No iPhone tem o bloco de notas, nos celulares Android também tem bloco de notas, tem alguns aplicativos como Notion, como o Todoist também, que o pessoal vai usando para colocar ali os seus afazeres, né? E acaba digitalizando demais as suas coisas, né? Então eu prefiro colocar no caderno. Eu venho usando esse método há um bom tempo e que está me ajudando bastante, né? Colocar isso no caderno, certo? Outra coisa interessante que a gente pode falar sobre essa questão do caderno é que você pode treinar a sua mente, né? A sua escrita também. Você pode acostumar a sua mente e ensinar a você a escrever, né? Porque depois de tanto tempo que a gente acaba deixando de usar o caderno, usar o lápis, usar a escrita, a gente acaba esquecendo também de escrever uma letra mais confortável, mais bonita, né? Então o caderno ele ajuda para isso, e ajuda nesse ponto também, certo? Então é isso que esses 3 pontos que eu coloco aqui inicial para a gente falar, né? Então você pode se organizar melhor com esses cadernos, né? Colocando o seu dia a dia, as coisas, os seus afazeres que você tem para fazer no dia. Você pode desconectar um pouco do digital, né? Deixar o celular um pouco mais de lado e usar o seu caderno para isso, né? É tão prazeroso você pegar o caderno e você ver o que você tem para fazer naquele dia, né? E sair dando o check-in ali em tudo que você foi fazendo, né? E também você vai treinar a sua mente para poder escrever melhor, certo? Tanto escrever quanto ler também, porque é uma das coisas que eu vou falar também nos próximos vídeos sobre leitura. Ler também acostuma muito a sua mente, né? A falar mais, a escrever mais, e todas as formas aí que você tem usando esses meios, né? Tanto a leitura quanto a escrita, beleza? Mas diante de tudo isso, eu tenho aqui alguns cadernos, né? Eu vou mostrar aqui alguns cadernos para vocês
que eu uso no meu dia a dia. Eu tenho aqui basicamente 4 cadernos, ó. 4 cadernos. 4. Tem um menorzinho, um mais ou menos, um maior e o outro aqui que é como se fosse uma apostila. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Esse primeiro caderno aqui, bem pequenininho, ele foi o primeiro caderno que eu comprei para fazer as minhas anotações, tá? E tem aqui algumas anotações e algumas atividades que eu faço relacionado à língua de sinais, a Libras, né? Como vocês sabem, eu sou professor de Libras, então todo o conteúdo que eu produzo lá para o meu Instagram de Libras e para as minhas aulas de Libras que eu tenho dentro do curso, eu costumo colocar nesse caderninho aqui, né? Ele é muito rápido, eu consigo até levar ele no bolso. E aí qualquer ideia que eu tiver para o meu curso de Libras, eu chego aqui, anoto, né? Pego uma caneta aqui, vou e anoto e faço as minhas anotações, né? Tem aqui o cronograma, por exemplo, aqui. Nessa parte aqui eu tenho um cronograma da semana, né? Então, cada dia, o que eu vou postando, eu vou vendo aqui o que eu preciso postar no Instagram de Libras. Eu vou vendo e vou fazendo aqui os vídeos e postando por lá. Esses aqui já estão feitos, né? Tanto tá com checklist, tá tudo com já visto, né? E também eu geralmente uso esses marca-página, marca-texto, né? Para poder usar, para poder fixar melhor as ideias que eu tenho, beleza? Então, esse primeiro caderno aqui é o caderno de coisas relacionadas a Libras, né? Tudo que eu tenho de conteúdo da Libras é nesse primeiro caderninho aqui pequenininho. Ele é capa dura, tá? Ele é um caderno normal, ele é de folhas lisas, né? Não tem folha, não tem nada aqui de linha, de pontilhado, não tem nada, né? É uma folha branca mesmo, sem nada, tá bom? Então, esse caderno aqui, o primeiro caderno que eu tenho. O segundo caderno que eu tenho é esse outro aqui, ele é um pouco maior, eu costumo falar que é uma caderneta, né? É uma caderneta de capa mole, inclusive, tá? Ó, você pode perceber que é de capa mole. E essa caderneta aqui, ela vai as minhas coisas diárias, né? Os meus compromissos que eu tenho. Eu mostrei ela também recentemente no último vídeo. Eu vou desenhando aqui, por exemplo, eu coloco as coisas que eu tenho para fazer no dia, sobrou uma parte da página, eu desenho algo aqui para desopilar mais a mente, sair também um pouco mais do digital e fixar aqui um pouco mais na escrita, nos desenhos, melhorar um pouco mais, né? Acostumar a minha mente com isso também, beleza? Então, eu vou anotando aqui nesse caderno as coisas que eu tenho para fazer, né? Durante os dias, tá certo? E no final eu deixo um desenho aqui que sai da minha cabeça, ou às vezes eu pego referência na internet e vou colocando, tá bom? Então, esse caderno aqui, essa caderneta aqui, essa segunda caderneta, capa mole, ela é usada para as coisas que eu tenho para fazer no meu dia a dia, tá bom? Ok? Esse aqui é o segundo caderno. O terceiro caderno é um caderno muito parecido com esse primeiro, porém esse caderno... Ah, um detalhe, esse caderno aqui, ele também são folhas lisas, tá? Ele não tem folha pontilhada, não tem folha com linhas, com nada, tá? Esse aqui são folhas lisas, assim como o primeiro caderno que eu apresentei para vocês. O terceiro caderno, ele é um caderno maior, tá? É o mesmo estilo que esse primeiro que eu montei, a única diferença é que ele é maior e tem folhas pontilhadas, tá? Acredito que vocês vão conseguir ver aí. Esse aqui já tem folhas pontilhadas. Esse daqui é justamente o caderno que eu uso para as minhas ideias. São as ideias que eu tenho durante o dia, eu vou colocando aqui. E principalmente ideias de gravações para esse canal aqui, tá? Ideias, frases, reflexões, eu vou colocando tudo nesse caderno aqui. Ele é um pouco uma mistura de tudo, tá? Crio também roteiros por aqui. Eu estava tentando criar roteiros pelo Notion, né? Mas como eu estou falando para vocês que eu quero sair desse digital, eu quero focar um pouco mais no palpável, eu acabei saindo do Notion para focar aqui no papel, né? Então eu uso esse caderno aqui para anotar as minhas ideias, as frases que eu encontro, né? Na internet ou até nos livros que eu leio, né? As músicas, por exemplo, eu coloquei aqui uma letra de uma música, né? O vídeo que eu gravei também sobre não compartilhar as coisas para as pessoas, né? Eu coloquei aqui também um trecho de uma música, né? Que foi sobre Cresça em Silêncio. Foi um dos vídeos que eu postei aqui e vocês gostaram também. Então eu coloquei aqui uma parte de um trecho de uma música. E aqui também eu coloquei o roteiro desse vídeo aqui. Já deixei organizado aqui do que falar, do que fazer, essas coisas, né? Eu já deixo tudo organizado aqui nesse caderno. Como eu falei, ele é de folha pontilhada, né? De pontilhada não, de linha, certo?
E aqui então, eu vim aqui para logo no comecinho para mostrar para vocês como é que eu organizo também. Anoto aqui, faço algumas anotações de ideias, de frases, de coisas que eu tenho para gravar. Desse lado aqui tem um roteiro, nesse outro lado aqui também tem o roteiro que eu estou fazendo desse vídeo, tá bom? Então esse caderno aqui, caderno de ideias e reflexões e roteiros dos vídeos que eu faço por aqui. Então esse foi o terceiro caderno. O quarto caderno, ele não tem nada ainda, tá? Por quê? Porque esse caderno aqui é uma ideia que eu tive recente e eu quero colocar em prática. Ele é um caderno estilo uma apostila, né? Eu compro ele bem baratinho, aqui do lado de uma universidade que tem. E o pessoal pega a folha de papel ofício e coloca a espiral aqui, coloca uma capa, né, de plástico na parte da frente, uma capa de plástico também na parte de trás. E aí vende, né? Bem baratinho. Eu comprei esse caderno justamente para a ideia do próximo vídeo, que é para colocar coisas interessantes que eu acabo encontrando nas minhas leituras, como nos livros que eu vou estar indicando no próximo vídeo, tá certo? Então esse caderno aqui, ele ainda está em branco, ele vai começar a ser usado ainda nos próximos dias. Eu vou colocar ideias aqui, ideias não, né? Coisas que eu leio, que eu acho interessante, nos livros que eu acho interessante, eu vou colocando aqui. A ideia desses cadernos não é ficar consultando, tá? É só para gostei dessa frase, gostei desse trecho aqui desse livro, eu vou colocar aqui, né? Para caso um dia eu quiser consultar, ele esteja aqui nas minhas mãos, né? Mas não é para ficar consultando toda hora, tá bom? Então são esses cadernos que eu tenho aqui, tá? Esses 4 cadernos que eu tenho, tá? Os 2 pequenininhos aqui que eu tenho e esses 2 maiores que eu uso para fazer as anotações. E lembrando que as escritas, tudo que você leva, né, para escrita, você treina o seu cérebro para você poder conseguir escrever melhor, né? E até mesmo ler melhor, porque na escrita você vai treinando as palavras que você vai aprendendo, as frases que você vai aprendendo, e você consegue escrever melhor e ler melhor essas frases, essas palavras, tá certo? Então, a minha dica que eu dou é: tenha caderno, exercite a sua mente também, saia um pouco do digital. Às vezes o digital cansa, tanto fisicamente quanto emocionalmente, então sai um pouco do digital e foca também no palpável, tá? Usa cadernos para fazer suas anotações. Se você gosta também de colocar nos cadernos o seu dia a dia, você quer escrever como diário, usa também o caderno, né? Esse caderno aqui, por exemplo, é muito bom para você usar como diário, já que ele tem as linhas aqui, né, bem organizadinhas. Você pode usar aqui como diário, né, sem nenhum problema. Então seria uma ideia boa também para você, certo? Sai do digital um pouco, foca também no palpável, esquece essas informações, esse turbilhão de informações que a gente tem no digital e foca também aqui no palpável, treinar a sua mente para isso, tá certo? Se você gostou desse vídeo, eu espero que você tenha gostado, se inscreva aqui no canal e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, que Deus abençoe vocês e bebam água.